Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Icon. Eu sou o Gustavo, faço parte da equipe técnica aqui da Icon. E no vídeo de hoje vamos apresentar uma ferramenta muito interessante chamada Torque, tá? Uma ferramenta que automatiza suas atividades, seus fluxos de trabalho de maneira simples, e o principal benefício dele seria reduzir o tempo necessário para realizar essas atividades. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossas outras redes sociais, visitar as outras páginas e não deixem de conhecer o Iconcast. Vou deixar um trecho aqui passando na tela para vocês conhecerem mais. A gente vai ser tudo criptografado no final do episódio ou tem alguma chance da gente se salvar? Eu acredito que a pergunta não é se vai, né? É quando vai, né? O conhecimento liberta, né? A empresa agora tem meio que eu não sei porque que coloca o nome de mulher, eu queria entender. Furacão eu já entendi. Agora de IA, toda IA tem o nome de mulher. Sabe por quê? Eu acho que eu tenho a resposta, hein? Olha só, a resposta que vale $1 milhão. É porque a mulher vai dominar tudo. O Torque, como eu havia falado, é uma ferramenta que automatiza os seus processos, seus fluxos de trabalho, tá? Essa primeira janela seria uma dashboard que mostraria o tempo economizado usado com o Torque. Bom, imagine o seguinte cenário. Existe uma equipe de desenvolvimento específico para realizar uma atividade, por exemplo, uma automação. Você pode usar o Torque, tá? Para automatizar todo esse processo e economizar até dinheiro e uma equipe específica para isso, né? E essa janela aqui, bem interessante aqui do Torque, que é a primeira janela que encontramos, é uma dashboard que mostra o tempo que você economizou usando a ferramenta. Então aqui, por exemplo, aparece os dias de trabalho que foram economizados só usando o Torque. Olha só que interessante, né? Aqui no Breaking Down daria para ver a lista dos top 5 fluxos que mais economizaram tempo, tá? Em ordem de cima para baixo. E os fluxos que tiveram mais número de execuções seguido da taxa de sucesso. Os totais de fluxos publicados também e o total de execuções. É uma dashboard que aparece essas informações para você. Lembrando que é uma ferramenta de automação de processos e de atividades. Então essa primeira janela mostraria o tempo economizado que você usou com a ferramenta diante, por exemplo, de linguagem de programação. Além disso, um fato muito interessante sobre essa ferramenta é que ela é totalmente em nuvem. Ela possui um agente interno que pode ser colocado tanto em Linux e precisa ser ou em Docker ou Kubernetes, que é um agente que pode automatizar até mesmo sua infraestrutura interna. Bom, vamos aqui para a esquerda, podemos ir em Build e em Workflows. Essa aqui é a parte mais importante do Torque, digamos assim, que seriam toda a parte dos fluxos aqui do Torque, tá? Podemos então entrar na parte de como que se cria um fluxo de trabalho. Clicando aqui nesse mais, Create Workflow. Aqui colocamos o nome, então posso, por exemplo, colocar um nome chamado teste, tá? Esse Add to Section é para deixar mais organizado nessa tela de Workflows, tá? Ele iria dividir ali, separar os tipos de fluxo que você pode colocar. O tipo de gatilho, então pode ser sob demanda, que seria um gatilho manual, né? E eu posso selecionar o gatilho aqui, por exemplo. Então pode ser tanto um gatilho manual, ou seja, executado na hora que eu apertar para executar, ou agendado, por exemplo, que pode ser, por exemplo, toda sexta-feira. Bom, feito as configurações, todas essas informações podem ser alteradas mais para frente. Eu clico em Create Workflow. Ok, aguardando aqui, ele aparece agora sim a dashboard de como que eu vou criar todos os nossos fluxos do Torque. Então, por exemplo, eu posso clicar nesse retângulo aqui do gatilho, vir em Replace. E eu posso selecionar qualquer gatilho dessa lista. E um fato muito interessante também, que possui webhooks e todas essas integrações somente de gatilhos. Então, vocês estão vendo aqui na tela todas as integrações que o Torque suporta na questão de gatilhos, de como esse fluxo vai ser iniciado. Porque a questão é, o que seria um workflow, né, para o Torque? Um workflow nada mais é do que um conjunto de passo a passo para um determinado objetivo. Um workflow, ele é composto de um gatilho, que pode ser, por exemplo, um e-mail que você recebeu. Então, você pode colocar uma integração do Gmail, por exemplo. Ou uma mensagem que foi escrita no Slack, por exemplo. Você coloca a integração do Slack. Eu coloco funções aqui como se fossem funções de encaixe. Então, eu posso, por exemplo, colocar funções aqui simplesmente arrastando no Torque de uma maneira bem fácil e ele vai sempre executar de cima para baixo, desde o gatilho, de como que esse fluxo é inicializado e em seguida um conjunto de passo a passo, que pode ser, por exemplo, enviar um e-mail, criptografar alguma coisa. Numa mensagem eu posso extrair o que é URLs, o que é IP e depois gerenciar o que eu quiser com essa informação. Essa ferramenta não necessariamente precisa de conhecimentos de linguagem de programação, mas você também consegue colocar scripts aqui, que vem desde Bash, Python,
PowerShell e JavaScript. Além disso, temos a API RESTful, que seria a requisição HTTP. Então, eu posso, por exemplo, arrastar aqui, se uma condição for falsa, por exemplo, eu coloco aqui e eu posso colocar uma URL, um método, então pode ser get, head, post, put, delete, patch. Além disso, clicando na engrenagem, consigo colocar muitas outras informações aqui para ser mais específico. Além disso, em opções de execução, eu consigo selecionar o runner. Como havia falado na introdução, você consegue colocar um agente interno para o seu ambiente e esse agente tem que ser numa máquina Linux com Docker ou Kubernetes. E feito isso, você simplesmente coloca o runner aqui e ele vai executar algo dentro desse ambiente. Então imagina, por exemplo, que você quer rodar um PowerShell, olha só que legal. Então eu posso simplesmente vir aqui, colocar um módulo de PowerShell e rodar no meu ambiente interno. Eu posso fazer isso com o Torque. Bom, feito todo o nosso fluxo, eu posso testar ele clicando em Test Run. Depois que eu chequei tudo, se o fluxo estava funcionando, eu posso vir aqui em Publicar. E como eu havia falado, você consegue metrificar o tempo economizado. E esse tempo economizado volta lá naquela dashboard de insights que eu havia mostrado. E além disso, imagina que existe nesse fluxo uma informação sensível e você não quer que outras pessoas vejam essa informação. Você simplesmente clica nesse módulo, clica em opções de execução e coloca descartar dados. A partir do momento que o dado é descartado, assim que o fluxo é inicializado, ele vai num log de execução, que é essa aba aqui, e você consegue ter um log em JSON. E uma vez que essa opção está selecionada de descartar os dados, ele não vai aparecer nada aqui. Então é uma informação muito útil para caso você queira descartar um dado sensível. Bom, seguindo, uma vez que o fluxo é publicado, ele vai para o histórico de versão. E nesse histórico de versão tem todas as versões publicadas desse fluxo. Então imagina que você publicou o fluxo por engano, você pode voltar atrás. É como se fosse no GitHub, por exemplo, você dá um commit e você pode voltar no commit anterior, por exemplo. Então você tem um histórico de versões com todas as descrições daquela versão. Seguindo, podemos vir aqui em Build e Integrations. Aqui seria a tela de todas as integrações que o Torque suporta, tanto de gatilhos, então vocês estão vendo aqui na tela até o momento da gravação, todos os gatilhos, todas as integrações de gatilhos que o Torque suporta. Descendo aqui para baixo tem os passo a passo, então todos os steps, digamos assim, que o Torque suporta na questão de integrações. Então você viu ali que tem Discord, tem Gmail, tem Microsoft, tem um monte de integrações, até o Notion, por exemplo, né? E temos também o Runner, tá? Como eu havia falado, é um agente que você coloca tanto no seu ambiente quanto em nuvem. E ele pode ser apenas executado em Linux, usando o Docker ou Kubernetes. E esse seria o Step Runner. Bom, feito o fluxo, além de eu mostrar que para fazer um fluxo do Torque é extremamente simples, vindo aqui em Build, em Templates, existem fluxos pré-prontos para facilitar ainda mais o seu negócio, tá? Bom, e nessa parte de templates, temos todos os templates que o Torque suporta na questão de fluxos pré-prontos. E ele aqui classifica em fluxos com dificuldades, digamos assim, de fazer esse fluxo. Então tem fluxos com a descrição que é básico, tem fluxos intermediários e até avançados. Podemos pesquisar, por exemplo, Gmail. Olha só que legal, aparece um fluxo pré-pronto que monitora e gerencia a caixa de entrada do Gmail. E ele é da categoria avançado. Podemos clicar aqui. Uma vez que clicamos, ele vai nos ajudar a criar um fluxo. Então ele fala tudo o que o fluxo é feito, como que foi feito. Ele coloca aqui até, se eu der zoom um pouquinho aqui, ele coloca uma descrição do que cada passo está fazendo. Tá? E eu também posso ter um botão de importar para o meu ambiente. Então, clicando nesse botão de importar, eu posso aqui configurar como que esse fluxo vai funcionar. Então, primeiramente, temos o gatilho. Então, por padrão aqui, ele está falando que esse fluxo vai iniciar a cada 5 minutos, mas eu posso modificar ele, colocar, por exemplo, a cada semana, ou posso selecionar outro gatilho da minha escolha. Clicando em Next, eu tenho que colocar as integrações específicas. Então, por exemplo, eu preciso da integração do Google Office. Como que eu faço isso? Clico aqui, Create New Integration, e eu coloco as informações que ele pede aqui. Uma vez criado tudo, eu posso clicar em Finish, que ele já vai estar 100% funcional no seu ambiente. Então, uma maneira bem simples de fazer um fluxo com o Torque também. Temos também, então, aqui
o Active Log, que seria um log do seu ambiente de o que foi executado recentemente. Então, por exemplo, aqui nas últimas 4 horas, posso colocar, por exemplo, nos últimos 7 dias, para ele nos fornecer mais informações ainda. E, por exemplo, né, o último log que teve aqui seria um fluxo do Zendesk. Tá? Clicando aqui, podemos ver o que foi executado. E nesses logs aqui eu consigo ter uma ideia do que foi executado recentemente. Então, por exemplo, temos aqui o log de um fluxo chamado teste. E ele deu uma falha falando que o passo lá de send HTTP request, a URL não pode estar vazia. Provavelmente foi executado, foi testado esse fluxo sem preencher esse item. Então aqui ele tem um log específico sobre isso. E o melhor de tudo é que você pode testar essa aplicação totalmente de graça com suporte total da nossa equipe, simplesmente clicando no link aqui embaixo na descrição. E não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever, curtir nossas redes sociais. Meu nome é Gustavo, muito obrigado.